Por diversos motivos, cada vez mais mulheres adiam os planos de engravidar. O avanço da medicina com técnicas de reprodução assistida dá às mulheres a possibilidade de ficarem grávidas depois dos 40, 45 e até 50 anos de idade. E para falar sobre essa tendência mundial de gravidez tardia, eu converso hoje com a doutora Silvana Chedid, que é ginecologista, obstetra e especialista em reprodução humana. A doutora é, inclusive, autora dos livros Gravidez após os 40 anos, que eu mostro aqui para vocês, Gravidez após os 40 anos, da Silvana Chedid, e também autora do livro Novas Famílias, que vocês podem conferir aqui. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Felipe, é um prazer. O prazer é nosso. Bom, vamos lá. Como a gente falou aqui no começo, muitas mulheres aí têm adiado essa gestação para se dedicar, inclusive, à profissão, né? Alcançar uma vida mais estável. Agora, até que idade que ela ainda pode engravidar naturalmente? Então, isso depende de vários fatores. A idade não é o único fator determinante. Muitas mulheres que são jovens já têm uma perda da reserva ovariana e algumas mulheres com idade um pouco mais avançada ainda mantêm essa reserva. O que é a reserva ovariana? É a capacidade da mulher de ovular. Em geral, mulheres jovens, até 30, 35 anos, têm uma boa capacidade de ovular e essa capacidade vai decaindo com o avançar da idade. Além da quantidade de óvulos que vai diminuindo, a qualidade dos óvulos também vai piorando. E pela piora da qualidade dos óvulos é que as taxas de gravidez acabam diminuindo. E aí, eu queria saber também quais são os riscos, né, para a mãe e para o bebê. Exato, Então, a fertilidade cai, a chance de engravidar espontaneamente fica diminuída, o índice de abortamentos aumenta e o índice de problemas cromossômicos aumenta também. Então, a mulher tem mais risco de gerar bebês com alguns problemas, como, por exemplo, a síndrome de Down, que aumenta com o avançar da idade da mulher. Olha só, e a partir de que idade, né, que a mulher e o homem eles começam a ter, para a gente entender melhor, esse declínio da fertilidade? Então, na mulher já começa a partir dos 28 anos, por incrível que pareça, 28 é uma idade bastante jovem, mas já começa a haver um declínio. Esse declínio se acentua a partir dos 35 e tem uma queda brutal a partir dos 42, 43 anos. Até que a mulher, por volta de 48, 50 anos, entre em menopausa, que é quando definitivamente ela para de menstruar e ovular. O homem tem uma vida reprodutiva mais longa, nesse sentido o homem pode reproduzir com idade mais avançada. Esse declínio começa a partir dos 35, 40, mas se acentua a partir dos 50 e mais ainda após os 70 anos. A gente não pode se preocupar só com a mulher, o homem também pode acabar gerando bebês com alterações, mas numa idade mais tardia. A mulher mais cedo, o homem numa idade mais tardia. Entendi. E em que momento, né, a mulher que quer engravidar, ela deve aí procurar o tratamento de reprodução assistida? Então, se o casal estiver tentando há pelo menos um ano, tendo relações frequentes, pelo menos 2 vezes por semana, sem uso de métodos anticoncepcionais, depois de um ano de tentativas, esse casal já deve procurar uma ajuda médica. Se a mulher tiver mais de 35 anos, como a gente sabe que a fertilidade está diminuída, né, a partir dos 35, aí a gente recomenda que a partir de 6 meses de tentativas sem sucesso, que o casal vá procurar, então, ajuda médica para fazer uma investigação. Tá certo. A gente vai fazer um rápido intervalo. A doutora Silvana Chedid continua com a gente no próximo bloco. Estamos de volta com o Jornal da Câmara. Eu continuo conversando com a doutora Silvana Chedid sobre gravidez tardia. Doutora, a reprodução assistida, ela aumenta o número de uma gravidez múltipla? E por que isso aconteça, caso ocorra? Antigamente, Felipe, as técnicas de reprodução assistida não eram tão boas, não davam resultados tão bons quanto os que nós temos hoje. Então, na tentativa de melhorar as taxas de gravidez, os médicos e as clínicas colocavam no útero da mulher um número grande de embriões, 2, 3, 4, e em função disso, as gestações múltiplas, né, os gêmeos, trigêmeos, tiveram uma incidência muito grande. Com a melhora das técnicas, nós passamos a diminuir o número de embriões que são transferidos. E com a diminuição do número de embriões, diminui também a chance de gestação múltipla. Hoje a gente dá preferência a transferir no máximo 2 embriões,
justamente para evitar essa complicação, porque é uma gravidez de mais risco, a gravidez com gêmeos, né? Uhum. Agora, a mulher que pretende engravidar nessa alta faixa etária, né, ela precisa fazer o aconselhamento genético, né? E quais são os riscos também de gerar uma criança com doenças como a síndrome de Down, por exemplo? Certo. Como eu comentei, esse risco aumenta em função do aumento da idade da mulher. O aconselhamento genético é muito importante, ele pode ser feito pelo médico geneticista e muitas vezes os ginecologistas que têm a especialização em reprodução humana podem orientar também a mulher nesse sentido. A porcentagem em que isso pode acontecer aumenta progressivamente para cada ano de aumento da idade da mulher. Por exemplo, uma mulher de 45 anos, ela tem mais de 50% de chance de abortar, mesmo ela engravidando espontaneamente, e ela não abortando, o risco de ter um bebê com problema cromossômico é da ordem de 60% a 70%, é um risco bastante alto. Se comparado, por exemplo, com uma mulher de 30 anos, que tem um risco de abortamento de 10%, 11%, e um risco de problema cromossômico também da ordem de 15%, no máximo 18%. Falar um pouquinho como que é o pré-natal, né, da chamada até gestante idosa, que maldade, né? Mas enfim, da gestante idosa, a classificação aí que é dada para as mulheres grávidas a partir de 40 anos. Certo. Tem dois problemas que são muito importantes e que o médico e a paciente têm que ficar muito atentos, que é o diabetes gestacional e a hipertensão arterial. Então, com o avançar da idade, a mulher tem mais risco de, durante a gestação, mesmo que ela não tenha nada antes, ela não era diabética antes, não era hipertensa antes, ela tem um risco aumentado de ter essas complicações durante a gravidez. Então, o médico que faz o pré-natal tem que prestar muita atenção e pedir exames para detectar precocemente se está havendo a subida do açúcar no sangue, né, que poderia ser o sinal do diabetes, e monitorar a pressão arterial. São situações que, quando bem controladas, a gestante pode ter uma gravidez muito boa, muito confortável, ter um parto normal, até não é necessário indicar uma cesárea só por causa da idade da mulher. E a mulher do seu lado deve procurar ter hábitos de vida saudáveis, manter um peso adequado, não fumar, e fazer o controle do pré-natal assiduamente. Tá certo. Queria agradecer muito a participação da doutora Silvana Chedid, ginecologista, obstetra e especialista em reprodução humana. Doutora, muito obrigado pela participação. Muito obrigada, Felipe. Foi um prazer. Prazer foi nosso.